Justiça e Você está no ar. Nesta edição você vai ver como foi o mutirão fiscal em Parnamirim, uma parceria entre o TJRN e a Prefeitura que ajudou empresas e cidadãos comuns a resolverem pendências fiscais junto ao município. E vai ver também que empresas envolvidas na falsificação ou adulteração de combustíveis e lubrificantes poderão sofrer suspensão imediata das atividades. E mais, o aproveitamento eficiente dos recursos originados de penas alternativas em instituições prestadoras de serviços à comunidade de Mossoró e a determinação do TJRN para que o governo do estado evite descontos nos vencimentos de servidores da segurança pública. Eu conto com você. Voltamos em instantes. E no intervalo você confere os fatos que marcaram o Poder Judiciário Potiguar esta semana. Até já! O projeto Coserne nas Comunidades, ouvidoria itinerante, foi apresentado ao Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. A iniciativa foi a forma encontrada pela Companhia Energética para explicar como funcionam os setores da empresa que auxiliam o atendimento ao consumidor. A nossa proposta é trazer informações ao consumidor sobre o uso consciente de energia, além de canais de atendimento e como ele fazer suas solicitações junto à concessionária. As ouvidorias, os serviços de atendimento ao consumidor, os telefones diretos que os consumidores têm à disposição para cada um dos problemas com as empresas que eles se relacionam, são um dos caminhos mais eficientes para evitar que novos processos cheguem até o judiciário. O pleno do TJRN negou alguns pedidos de mandado de segurança movidos pela defesa de candidatos aprovados em colocação que ultrapassa o número de vagas ofertadas em um concurso público. A defesa se baseou no fato do ente público ter lançado outro edital para preenchimento de novas vagas quando o anterior ainda estaria em validade. O desembargador João Rebouças, que abriu a divergência em relação ao relator e foi acompanhado pela maioria da corte, defendeu que a aprovação fora do número de vagas não garante a nomeação, mesmo com o lançamento de um novo edital. No próximo dia 4 de julho, acontece uma missa solene e uma edição especial do casamento comunitário em comemoração aos 124 anos do Tribunal de Justiça Potiguar. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a desembargadora Zeneide Bezerra, coordenadora do Núcleo de Ações e Projetos Socioambientais do TJRN. Desembargadora, esse evento acontece em frente à sede do Tribunal e na Praça 7 de Setembro. Quais são as novidades desse evento? Nós estamos, sim, aqui no dia 4, às 9 horas, acontecerá o casamento, são 200 casamentos, são 400, portanto, 400 noivos, e juntamente com os familiares que vão vir numa praça pública, que estamos aqui ao lado do tribunal, celebrando com a doutora Fátima Soares esses casamentos, e culminando com a missa de agradecimento a Deus por esses anos tantos e principalmente pelo fato de o Tribunal de Justiça ser reconhecido nacionalmente como um tribunal inovador e moderno. Obrigado, desembargadora. Só lembrando que essa edição especial do casamento comunitário acontece aqui em Natal, na Praça 7 de Setembro, no dia 4 de julho, a partir das 9 horas. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e a Prefeitura de Parnamirim realizaram um mutirão fiscal. A mobilização serviu para que pessoas físicas e jurídicas pudessem resolver pendências fiscais junto ao município. A dona de casa Filomena Paulino, que mora em Parnamirim, região metropolitana de Natal, sabia que estava em dívida com o município. Ela conta que assim que soube do evento, fez questão de vir para verificar a situação. Falaram que a Prefeitura de Parnamirim estava fazendo uma conciliação. A gente tem umas dívidas com a Prefeitura, sim. Nós pretendemos fazer a negociação, sim. Nós estamos levando tudo
A maneira que eles fizeram nos agradou. O cálculo que eles fizeram nos agradou, mas a gente vai sentar e vai ver toda a situação. A gente pretende legalizar a nossa situação. O mutirão de execução fiscal, idealizado pelo Tribunal de Justiça Potiguar, foi realizado em conjunto com a Prefeitura de Parnamirim. O mutirão de execução fiscal é muito bom, porque ele é um mutirão diferente, principalmente num momento desse de crise. Ele é bom para o município, tendo em vista que o município precisa, num momento desse de crise, de uma arrecadação. E aí, muito das execuções fiscais, existe uma dívida praticamente certa. Um ou outro caso é que tem uma discussão jurídica e discussões de outras ordens. Foi muito bom, porque antes mesmo do mutirão iniciar, nós tivemos 65 contribuintes que buscaram o município, os seus procuradores e os seus auditores fiscais, justamente para realizar os acordos, fazendo com que o processo acabe. E nesse mutirão foi outra coisa importantíssima que nós tivemos. Foram as pessoas que não têm processo procurando os auditores aqui, procuradores, para resolver antes que a execução fiscal comece. Mais de 300 pessoas foram notificadas oficialmente pelo Poder Judiciário para participar do mutirão. Graciete Monteiro, que estava em dívida com o município, conseguiu um acordo com descontos. Vendo que o desconto era bom, favorável, eu digo, vou resolver essa situação porque eu fico sem dívida e quito minhas dívidas com o município que eu fico mais tranquila. No momento de crise, você monta uma estrutura dessa, que as pessoas acreditam e vêm aqui negociar sua dívida, ela é fundamental para que a gente possa projetar, inclusive, obras nos próximos 6 meses. Mais de 300 pessoas foram notificadas pelo Poder Judiciário para participar do mutirão. Segundo os organizadores, muitos contribuintes procuraram a Secretaria de Tributação com antecedência e quitaram as dívidas. Outros que participaram preferiram analisar a proposta antes de efetivar o acordo. Segundo a representante da Procuradoria Tributária de Parnamirim, a ação deve trazer vários benefícios, principalmente na redução do número de processos de execução fiscal acumulados. Com esse parcelamento, esses benefícios que foram dados de desconto, a gente tem conseguido com que haja uma diminuição nos processos e também uma conscientização dos contribuintes de que é importante você pagar os seus tributos em dia para que não haja acréscimo de juros e todas as despesas decorrentes de um processo judicial. O desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, Amaury Moura Sobrinho, determinou que o governo do estado evite descontos nos vencimentos de servidores da segurança pública ativos e inativos sem a instauração prévia de um processo administrativo. A decisão atinge servidores vinculados ao Instituto Técnico e Científico de Polícia, o ITEP do Rio Grande do Norte. O mandado de segurança foi movido pelo Sindicato dos Policiais Civis e Servidores da Segurança Pública do Estado, pedindo o restabelecimento de vantagens já recebidas pelos servidores e cortadas sem o devido processo legal. Para o desembargador, a administração pública deve sim revisar as atividades administrativas dos servidores, mas tem que respeitar os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, ou seja, antes de punir o servidor, tem que ouvir a versão dele. A juíza Tânia de Lima, da comarca de São João do Sabugi, determinou que o estado do Rio Grande do Norte garanta medicamento específico para tratamento de um paciente com doença ocular grave. A autora alegou que sofre de edema macular no olho direito e que não dispõe de recursos para arcar com as aplicações do medicamento. Na defesa, o Estado informa não ter previsão orçamentária para custear a despesa e que essa responsabilidade seria do município. Mas para a magistrada, ainda que se respeite o princípio da legalidade orçamentária e financeira, a saúde é um direito indisponível do ser humano e não pode ser condicionado à previsão orçamentária do ente público. Vamos para o intervalo. Na volta você vai ver como os recursos de penas alternativas estão ajudando a melhorar o trabalho em diversas instituições e a vida de quem depende delas na região oeste do Rio Grande do Norte. Aproveite este tempo para acessar e conferir o nosso canal no YouTube. Lá você pode ver reportagens e também as sessões do Pleno do TJRN. O Justiça e Você volta já. O projeto Devolver para Reparar do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte registra outro saldo positivo. Desta vez, o município de Mossoró, na região oeste do estado.
Lá, o Juizado Especial Criminal já destinou aproximadamente R$100 mil para instituições que prestam diversos serviços à população. Este dinheiro é resultado da aplicação de penas alternativas àquelas geradas a partir da cobrança de multas em processos penais. Edson Oliveira mostra orgulhoso a nova estrutura do albergue de Mossoró, que deve acolher cerca de 10 mil pessoas por ano de diversos municípios da região oeste do Rio Grande do Norte, sem qualquer custo. E isso graças à ajuda de pessoas ligadas à Casa de Acolhimento Francisco Dantas e a recursos provenientes de penas pecuniárias. Recursos na ordem de 27 mil e poucos reais foram dentro de um planejamento apresentado ao Poder Judiciário, utilizados para toda a compra do material elétrico e instalação do prédio, todo o reboco necessário para também o prédio, a calçada externa e uma cisterna que resolve de forma definitiva o problema de água aqui da instituição. A iniciativa só foi possível após a criação do projeto Devolver para Reparar, idealizado pela coordenação dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A ação, que visa o melhor aproveitamento dos recursos advindos de penas pecuniárias, começou no Juizado Especial Criminal de Mossoró. Esse projeto Devolver para Reparar é um projeto em que visa a melhor destinação dos valores depositados provenientes das penas pecuniárias aplicadas nos processos em trâmites nos Juizados Especiais Criminais do Estado. Então, aqui no Juizado Especial Criminal, esse projeto foi lançado em junho de 2015 e, em um ano, nós já destinamos cerca de R$100 mil distribuídos nas entidades cadastradas, devidamente cadastradas, e com projetos apresentados e que estão em tramitação aqui nos Juizados Especiais Criminais de Mossoró. Ao todo, já são 7 instituições beneficiadas com o processo finalizado e com os recursos repassados. Outras 10 estão em fase de aprovação. Além do albergue em Mossoró, a juíza realizou visitas em outros locais que já foram contemplados com o projeto. É o caso da Delegacia de Defraudações da Polícia Civil de Mossoró, que teve a estrutura física toda reformada, além da aquisição de sistema de segurança e de ventilação. Que a gente tinha uma delegacia que tinha uma característica que era muito escura, é uma delegacia mal estruturada, chovia, quando chovia a infiltração entrava dentro, a gente tinha muito problema com relação à guarda do material, como documentos, até o mobiliário a gente ficava com receio também, isso foi algum dano. Então, quando esses recursos chegaram, a gente fez uma grande melhoria na qualidade de trabalho. Todo o procedimento de doação dos recursos é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça. A magistrada explica que, periodicamente, são realizadas reuniões para orientar as instituições interessadas. O projeto Devolver para Reparar também já beneficiou órgãos como as Polícias Rodoviária Federal e Militar, além de escolas, projetos sociais e bibliotecas. Um novo edital já foi lançado e é o terceiro desde a criação em 2015 pelo coordenador estadual dos Juizados Especiais, o juiz Paulo Maia. Nós percebemos que muitas comarcas havia dificuldade para que se encontrasse entidades e projetos aptos a serem agraciados com esse valor que é arrecadado pelos juizados criminais. Então, vendo essa dificuldade, nós decidimos ir até o local onde havia dinheiro disponível. No entanto, não existia nem entidades cadastradas, nem projetos já prontos para serem apreciados e agraciados com esses valores. Diante disso, fomos a Mossoró, tivemos uma reunião com muito sucesso, muitas presenças de muitas entidades, e logo depois, com 3 meses, quase todo o valor que tinha lá disponível foi destinado às entidades que apresentaram os projetos. Empresas envolvidas na falsificação ou adulteração de combustíveis e lubrificantes poderão ter as atividades suspensas imediatamente após a comprovação do crime. É o que prevê o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. Pela proposta, se houver condenação, a suspensão poderá ser convertida e poderá durar de 6 meses até 5 anos de proibição de funcionamento. Um
posto de gasolina de confiança é o que quase todos os motoristas procuram na hora de encher o tanque do carro. E ainda assim, de vez em quando, surge aquela dúvida a respeito da qualidade do combustível. Gasolina, que é um produto caro, e o cara tem que estar sempre atento e procurar um posto de confiança, como o rapaz aqui que eu já conheço, outros postos de gasolina que eu abasteço, sempre dessa forma. Inclusive também uma reportagem agora recente que estava um preço muito baixo da tabela de preço do posto, da rede de posto, e aí descobriu que tinha água, muita água em vez do combustível. 70% de água e 30% de combustível. A alternativa é procurar um posto de confiança, que eu tenho confiança nele. Esse especialista em mecânica alerta que o combustível adulterado pode provocar sérios danos ao veículo. Um combustível adulterado ele pode causar detonação no motor, danifica, lança o pistão contra o cilindro e pode danificar, criar um desgaste prematuro, como o travamento das válvulas e atropelar e realmente destruir o motor, quebrar totalmente o motor. No caso da gasolina, a comprovação de fraude é imediata e depende apenas de um pedido do cliente. O teste simples e obrigatório pode ser feito em qualquer posto de combustíveis. Em minutos, se descobre se o produto está alterado ou com porcentagem de álcool acima do permitido pela Agência Nacional de Petróleo. Quando chega a carreta, a gente pega a amostra, a gente faz a massa específica, porque o análise de combustível só não é o teor alcoólico e também é a massa específica. A gente faz a massa e depois faz o teor alcoólico. Dando tudo certo, a gente manda descer o combustível. Agora, um projeto de lei do Senado quer punir com mais severidade os casos de fraudes em combustíveis e lubrificantes. Se a adulteração for comprovada, o estabelecimento pode ser fechado imediatamente até o julgamento do caso. Se houver condenação, a suspensão das atividades pode se estender por um período que varia de 6 meses a até 5 anos. Nós vemos como um projeto de lei muito positivo para a revenda de combustíveis, principalmente para todos aqueles que trabalham dentro da legalidade, cumprindo o que a lei determina. A única preocupação que nós temos enquanto representantes da entidade, da classe, dos postos de combustíveis, é que os nossos senadores possam observar e distinguir o que é adulteração do que é não conformidade. Que existe uma penalidade para aquele que trabalha errado, daquele que procura burlar a legislação, procura burlar o consumidor, esse sim, esse precisa ser penalizado. Mas aquele empresário honesto que está ali há muitos anos instalado naquele ponto, ele não seja prejudicado por uma situação dessa, ou um microcisco suspenso no etanol, uma micropartícula no diesel, que a gente não tem como identificar essas não conformidades. O alcance das punições não recai exclusivamente na revenda final. Ficam sujeitos à suspensão de atividades todos os estabelecimentos que participarem da importação, distribuição, entrega para consumo, fabricação ou estocagem de combustível ou lubrificante. E o Justiça em Você volta na próxima semana. Até lá, você já sabe, acompanhe os fatos do Poder Judiciário pelo site do TJRN e também nas nossas páginas nas redes sociais. Reveja esta e outras edições do nosso programa e deixe comentários e também sugestões de temas para as nossas próximas reportagens e entrevistas. Obrigada pela audiência e até o programa que vem.